Olá, rubro-negros. Começamos agora a falar do jogo entre Flamengo 1, Botafogo 0 do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o primeiro clássico do ano. O Flamengo fez um jogo muito ruim, teve enorme dificuldade mais uma vez para criar oportunidade de gol, assim como já tinha ocorrido contra o Vasco, só que dessa vez foi ainda pior. O Flamengo praticamente no primeiro tempo não finalizou no gol. No segundo tempo, sim, o Flamengo conseguiu finalizar mais no gol. Ainda assim, o Flamengo praticamente não teve grandes oportunidades e conseguiu só no final do jogo fazer um gol, porque o goleiro do Botafogo errou na saída do gol e o Léo Pereira aproveitou para fazer 1-0, tipo, já nos acréscimos do segundo tempo. Foi mais uma vez um jogo ruim do Flamengo, mais uma vez um jogo ruim do Flamengo, criando oportunidades de gol. Eu acho que o único lado positivo é que o Flamengo mais uma vez passou mais um jogo sem sofrer nenhum gol. Se a gente for analisar a atuação do Flamengo, foi muito ruim. Acho que a falta de criatividade do Flamengo, eu acho que é o que mais está chamando a atenção nesse início de temporada. E olha que tem um time com vários meias, que na teoria o time deveria criar bastante, né? Para o Pedro e o Everton Cebolinha, mas na prática isso não existe, a realidade é essa. O Flamengo, se a gente for puxar de memória, qual foi a grande oportunidade do Flamengo durante 90 minutos, além do gol, que era uma falha do goleiro do Botafogo? É difícil, talvez um chute de fora da área no segundo tempo. Se a gente for analisar, o Gatito praticamente não trabalhou, esse chute de fora da área de um jogador do Flamengo. E a defesa do Rossi também foi no chute do centroavante do Botafogo. Então, se a gente for analisar os 90 minutos de Flamengo e Botafogo, foi muito ruim. Flamengo e Botafogo decepcionaram muito seus torcedores. Acho que o resultado mais justo seria 0-0, porque ninguém fez nada para poder abrir o placar. Só que o Flamengo deu sorte, a realidade é essa, que o Flamengo conseguiu achar um gol, porque o gol do Flamengo é achado. Porque se a gente for analisar os dois clássicos do Flamengo, tanto contra o Vasco quanto o Botafogo, a diferença do resultado é o goleiro do adversário. O Flamengo poderia ter vencido o Vasco por 1-0 também, só que o goleiro do Vasco foi lá e pegou o pênalti do Gabriel. Já no clássico contra o Botafogo, o Flamengo ganha por quê? Por causa da falha do goleiro do Botafogo. Então, se a gente for realmente analisar o contexto das duas partidas, o Flamengo não mereceu vencer nenhum dos dois jogos. Então, assim, eu acho que se a gente for pensar, é difícil até eleger um jogador que o Flamengo tenha ido bem, porque ninguém foi bem, a realidade é essa. A atuação de Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha, Pedro, Varela, assim, sinceramente, um pouco assustador, né? O meio-campo do Flamengo com Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, até neste momento, não funcionou. O Flamengo tem enorme dificuldade de criar chances de gol. O Flamengo fica trocando muito passes lentos. O Everton Cebolinha, que estava muito bem no final do ano passado, começou bem esse ano no Campeonato Carioca e na pré-temporada, pouco participou. Se você analisar o jogo contra o Botafogo e também o jogo contra o Vasco, ele pouco participou do jogo, ainda mais no jogo contra o Botafogo. O Pedro teve uma chance criada para ele nos dois jogos, nos dois clássicos, que ele domina e acaba finalizando logo, rapidamente. Tirando isso, o que o Pedro criaram oportunidade para o Pedro? Não teve nada além disso. E o Pedro e o Gabriel ainda teve a questão do pênalti que perdeu contra o Vasco e uma chance que o De La Cruz deu um belo passo para o Gabriel. Mas tirando isso, o que teve? Entendeu? E o Pedro, querendo ou não, foi o centroavante do Flamengo que jogou mais minutos. E não conseguiu finalizar praticamente. Por quê? Porque o meio campo não cria oportunidades. E gosta a gente ou não, queira a gente ou não, é cedo ainda para a gente dizer que não funcionou. Só que com o passar do tempo, se as dificuldades continuarem, especialmente nos principais jogos, muito provavelmente o Tite vai colocar o Luiz Araújo na ponta direita para dar amplitude ou até o Wesley na lateral direita.
Porque é sempre possível que o Tite escolha para o Luiz Araújo ser titular do Flamengo para ele dar amplitude, ou o Wesley jogar para dar amplitude pelo lado direito do Flamengo. Até ele coloca os dois também, pode acontecer, porque a gente, querendo ou não, gosta ou não, não está funcionando, o Flamengo está tendo dificuldade. Assim como o Tite pode testar nos próximos jogos, que acho que já deveria ter testado, mas tudo bem, entenda desde o começo, ele pode estar tentando manter o time que vem jogando, colocar o De La Cruz de segundo volante. O Gerson antes fez um jogo ruim, assim como muitos jogadores do Flamengo fez, só que eu acho que o Gerson e o Arrascaeta foram os piores. E o Tite tirou o De La Cruz, sim, depois ele explicou que o De La Cruz iria sair e tal, não sei se é por questões físicas. Mas é importante que o De La Cruz seja testado de segundo volante no lugar do Gerson, ou o Gerson jogando de ponta direita, com o De La Cruz jogando mais pelo meio. Porque se a gente for analisar o De La Cruz e o Gerson, os dois ocupam o mesmo espaço, a realidade é essa. Os dois jogam melhor por dentro, tanto o Gerson quanto o De La Cruz. Só que eu considero o De La Cruz um jogador mais completo, porque o De La Cruz tanto ataca quanto defende. E bom, o Gerson já ficou claro, de 2023 para cá, que o Gerson tem uma deficiência clara na marcação, apesar de que ontem defensivamente ele até que foi bem. Mas assim, eu já deixo claro que eu prefiro o De La Cruz jogando de segundo homem de meio campo. E se for para o Gerson atuar como titular, que seja pelo lado direito. Se não conseguir, bem, branco de reserva. Eu acho que está na hora do Tite dar uma oportunidade para o De La Cruz jogar por dentro e o Gerson jogar mais pela direita. Porque, sinceramente, o começo da temporada do Gerson não é bom, gente. O Gerson é um jogador que tem muita qualidade e tal, mas é muito lento para passar a bola para frente. E olha que o Flamengo já tem uma deficiência clara no sistema defensivo para sair jogando. O único jogador que realmente joga bem com a bola nos pés é o Léo Pereira, não por acaso, para mim é o destaque do início da temporada do Flamengo. Mais uma vez, assim como aconteceu no ano passado, o destaque no início da temporada é um jogador do sistema defensivo. Um sistema defensivo que a gente criticou tanto em 2023. Então, assim, o Flamengo precisa melhorar. O Tite, obviamente, precisa dar uma cara para esse time. Só que o que a gente precisa entender, eu acho que o torcedor em geral do Flamengo precisa entender, é que não vai ser de um dia para o outro. O Flamengo não vai se tornar um time fantástico em fevereiro. O Flamengo tem que se tornar um time confiável e que pratique um bom futebol com resultados a partir de abril para cá. É a partir de abril para o final do ano. Porque aí sim é o momento que a gente vai chegar nos principais jogos, nas principais competições. Hoje, o torcedor do Flamengo precisa ter calma. Não adianta ficar dando xerique, que o time não tá bem, que o Tite parece o time de não sei quem, pra gente não mencionar o nome de outros treinadores aqui. O torcedor do Flamengo tem que ter calma, é início de temporada. O Tite tá formando um novo time. O time do Flamengo de 2023 já não é o time de 2024. Já são diferentes. Ele optou por mudar o jeito do time tentar jogar. Eu acho que o torcedor precisa ter calma também, porque não dá pra ficar trocando de treinador todos, sabe? Se depender do torcedor do Flamengo, a gente troca de treinador a cada 2 meses. Não é assim que o futebol profissional é. Então, pro Flamengo realmente chegar aonde o torcedor quer, precisa ter calma. É só início de temporada. Não adianta ficar. Você pode criticar e tal, mas ficar falando coisas absurdas com 4, 5 jogos de campeonato estadual. Ok, entendo que seja clássico, mas é início de temporada. A questão o time vai melhorar ainda mais fisicamente, já está bem, vai melhorar ainda mais fisicamente. E o futebol do time, igual ela disse, o De La Cruz é um jogador que tem características diferentes, por exemplo, do Luiz Araújo, que estava sendo titular no final da temporada passada. Então, se o Flamengo quiser, o Tite quiser jogar de uma outra forma, tem que ter paciência. O Flamengo vai precisar de tempo, vai precisar de treino, de jogos, para poder melhorar, para poder entender a nova forma dos jogadores que vão chegar, que ainda vão entrar no time, que como o Vina, que ainda não estreou, então tem que ter paciência, não vai ser de um dia para o outro. E o Tite é o treinador ideal para o Flamengo nesse momento, e a torcida do Flamengo tem que ter paciência. Adianta ficar falando coisas absurdas, porque a gente está em fevereiro e, cara, criticar tudo bem, mas mais que isso é muito exagero. Fevereiro, a gente tem que melhorar o futebol com certeza, e o Flamengo tem time, tem jogadores com qualidade para melhorar esse futebol, mas a paciência eu acho que tem que estar agora, fevereiro, nada além disso. Bom, vamos na nota dos jogadores. Eu acho que
primeira nota vai pro Rossi. Eu considerei que o Rossi foi razoável para bem. Então a minha nota pro Rossi foi 6. O Rossi fez, acho que... O Rossi trabalhou uma vez no jogo, a realidade é essa, e fez uma grande defesa, salvou o Flamengo, que o jogo ainda estava 0-0. Então, 6 pro Rossi. Outro jogador é o Varela. Eu considerei a partida do Varela horrível. A realidade é essa. Eu dei 4. Porque um jogador que é substituído no intervalo é porque realmente foi muito mal. Apesar de eu sei que o Varela foi substituído além do desempenho dele, foi por outro motivo. Eu sei. Só que pra mim o Varela fez uma péssima partida. A realidade é essa. O Flamengo, um dos problemas do Flamengo do lado direito, um dos problemas de lá é culpa do Varela também, porque o Varela não dá amplitude. É um negócio impressionante. O Varela é um nada. A realidade é nada, não desempenha bem, sabe? Sistema. E olha que ele nem teve tanto problema assim defensivo, porque o Botafogo pouco atacava por o lado dele. Então, assim, não foi bem. Continuando, o Fabrício Bruno eu considerei que ele fez uma partida boa, então eu dei nota 6. Também não teve tantos problemas, assim. O outro que pra mim foi de novo o melhor em campo foi o Léo Pereira, eu dei nota 7, principalmente por conta do gol que ele fez, porque senão ele ia tirar nota 6, o 7 pelo gol. Na lateral esquerda foi o Ayrton Lucas, eu dei nota 5,5. Acho que o 5,5 vai também por conta da assistência do Ayrton Lucas no gol do Léo Pereira, porque o Ayrton Lucas acertando um cruzamento desse é realmente surpreendente. E, bom, defensivamente ele até que conseguiu segurar o Luiz Henrique, né, do Botafogo, razoavelmente bem. Continuando. Bom, outra nota que eu dei foi pro Pulgar, o Pulgar nota 6. Acho que o Pulgar é um jogador muito importante na construção e na saída de bola do Flamengo. Ontem eu achei que ele foi bem, apesar de que obviamente a gente sempre espera mais do Pulgar, mas se a gente for analisar o meio campo inteiro do Flamengo, eu considero que ele foi o melhor entre todos. Depois do Pulgar a gente vai no Gerson, eu dei nota 4 pro Gerson, eu disse que eu não gostei do desempenho do Gerson durante os 90 minutos, inclusive eu não entendi, e depois sim eu fui entender o motivo do Tite não ter tirado o Gerson, porque pra mim o Gerson foi mal. Defensivamente ele foi bem, mas a gente, com o Gerson, a gente sempre espera um desempenho acima do Gerson, porque tecnicamente o Gerson é um dos melhores jogadores do Flamengo. Então, com a bola nos pés, pra mim o Gerson foi mal. Defensivamente até que ele foi bem. Continuando. De La Cruz, eu dei nota 5. Eu acho que o De La Cruz precisa de tempo para se adaptar ao time do Flamengo, inclusive para se adaptar a jogar pelo lado direito, porque caso ele continue atuando por ali. Mas eu já disse, deixo claro que eu prefiro ele jogando como segundo homem de meio campo, mas ele também não foi bem, saiu no começo do segundo tempo. Outro jogador aí pra mim, agora sim, o pior em campo, acho que o Arrascaeta eu dei nota 3. É impressionante, o Arrascaeta errou cruzamento, o Arrascaeta errou cobrança de falta, o Arrascaeta errou passe, o Arrascaeta errou tudo. É um negócio impressionante a atuação do Arrascaeta contra o Botafogo. Olha, o Pedro saiu vaiado e se... Eu duvido que se o Arrascaeta tivesse sido substituído, ele teria sido vaiado, porque se ele fosse vaiado, teria sido sim por merecimento, porque o Arrascaeta não jogou nada, cometeu um monte de erros, mas parece que, né, a torcida decide pegar no pé de quem, né, faz gols no time. O Everton Cebolinha eu dei nota 4. Eu acho que o Everton Cebolinha é outro que está sofrendo por conta do meio campo do Flamengo não estar funcionando. A bola pouco chegava pela esquerda, ele praticamente não tocou na bola durante o jogo todo, enquanto ele esteve em campo. Acho que o Flamengo precisa equilibrar mais o movimento da bola, porque desde que o De La Cruz entrou no time e jogou com o Arrascaeta, eles dois ficam trocando passes e ignoram o outro lado. Então, o time do Flamengo precisa, sabe, girar a bola mais para um lado e para o outro. E o Pedro eu dei nota 4, porque, como eu disse, o Pedro precisa muito do time para que ele tenha um desempenho e faça gols, o que o Flamengo até o momento contra os principais times do Campeonato Carioca não conseguiu. As vaias dele na saída de campo são injustas, porque obviamente isso significa que a torcida está pegando um pé de um jogador que sempre desempenha bem, mas que por ter um concorrente que a torcida gosta muito, claramente a torcida tem a preferência e tal. Acho que é compreensível, todo torcedor tem sua preferência, só que eu acho que as pessoas precisam analisar o contexto no geral, e sinceramente o Pedro ter saído vaiado ontem
é injusto. O Flamengo ter saído vaiado no final do primeiro tempo é justo, porque todo mundo merecia a vaia ontem, mas não apenas um jogador. É isso. Banco de pessoal que entrou, não? Não, o pessoal que entrou não fez nada especial. O Bruno Henrique e o Gabriel entraram já pro final. Bruno Henrique e Gabriel, nem nota eu vou dar, porque eles foram os que entraram no final, então não dei nota não. O Wesley entrou e é a mesma coisa do... Luiz Araújo também. O Luiz Araújo entrou e tal, mas também não foi bem. O Wesley entrou no lugar do Varela e também é a mesma coisa do Varela. Não tem muito o que falar. O melhor jogador do Flamengo em campo, eu acho que é justo dizer que foi o Léo Pereira, porque se ele não manteve a atuação tão espetacular quanto o Vasco, ele foi muito bem, ainda assim. Fez uma boa partida mais uma vez. E fez o gol da vitória. E querendo ou não, isso foi o que fez a diferença para o Flamengo sair com os 3 pontos. Então, acho que o destaque muito positivo é o ótimo início de temporada do Léo Pereira, mais uma vez tendo entre os melhores do Flamengo e dessa vez sendo o melhor, como já tinha sido quanto o Vasco, e foi melhor quanto o Vasco, e é justo dizer que também foi melhor quanto o Botafogo, que marcou o gol da vitória. Os piores do Flamengo dava para escolher, mas acho que falar só de 2. O Gerson foi muito bem na marcação, assim como já tinha sido contra o Vasco, só que o Gerson não foi bem com a bola não, porque o Gerson muitas vezes prendia demais a bola e em outros momentos demorava demais a dar o passe, e com isso, querendo ou não, acaba dificultando e demorando fazer a bola chegar no campo de ataque, chegar no bola no pé dos meio-campistas e dos atacantes do Flamengo. O Gerson precisa acelerar esse passe para o Flamengo conseguir acelerar o jogo, chegar mais rápido no campo de ataque, porque muitas vezes o Gerson prende a bola, busca a falta, ou ele, por questão de qualidade e o estilo de jogo dele, de acaba perdendo muita bola mesmo. Mas o Flamengo precisa ali de ter um jogador que acelera o jogo na hora da saída de bola. O Arrascaeta foi muito mal, o Arrascaeta errou muitos passes, o Arrascaeta cobrou uma falta horrível, o Arrascaeta continua cobrando os escanteios muito mal do Flamengo. O De La Cruz, quando estiver em campo jogando com o Arrascaeta, é ele que precisa cobrar os escanteios. O Arrascaeta cobra mal o escanteio e continua cobrando mal. O Arrascaeta ontem errava passes, tentava passes diferentes, quando podia simplesmente fazer o passe mais simples, e errava. Eu acho que é justo dizer que o Arrascaeta foi o pior jogador do Flamengo ontem. E olha que eu sou super fã do Arrascaeta, mas o jogo de ontem do Arrascaeta foi muito ruim. E o Arrascaeta precisa, às vezes, tentar o passe mais simples do que o passe mais difícil, porque, querendo ou não, ele está errando demais, e ontem ele errou muito. Então é isso.